Fala pessoal, sou o Gomes. Hoje vamos relembrar o GP da Bélgica da F2 de 2020. A corrida onde Mazepin meteu o loucaço. Jogou o Tsunoda pra fora e perdeu a vitória. Ele teve uma corridaça, mas a punição o fez perder a conquista. Esse vídeo é mais uma collab com o Júlio Piloto, já que esse vagabundo não sabe editar vídeo e precisa de vídeo. Brincadeiras à parte, o vídeo de hoje é meio longo e por isso deixa o like, já vamos para o vídeo. A F2 em 2020 tinha coronga, e por isso algumas etapas foram canceladas, mas o calendário tinha 12 etapas, e algumas pistas se repetia. A etapa da Bélgica era a 7ª e nas 6 antes de Spa tivemos vários vencedores, e com Drugo Covid venceu em 2, mas o campeonato após a Espanha o Elliott liderava, Schwarzman era de segundo, Lunger de terceiro, Tsunoda e Mick fechavam o top 5. Após esse mini resumo da temporada, agora vamos para Spa. No quali belga, na saída do box, tava um trânsito, mas tínhamos a luz verde, e o que de meia hora começava. E depois aparecia o Manuel Correia, um dos pilotos que bateu no ano anterior. Ele sobreviveu e estava em recuperação. E quando faltavam 25 minutos, o Vips parava na pista e o carro morreu. E por isso os marshals foram lá e puxavam o carro do Yuri. Mas depois de 3 minutos, as voltas eram marcadas. O Sato ia para primeiro. E quando faltavam 21 minutos, o brasileiro Samaia tinha o motor abrindo o bico. E por causa disso, tínhamos a bandeira vermelha. Depois vimos que o motor pegou fogo, mas depois já apagou. E após 8 minutos, tínhamos a luz verde. E o quali recomeçava. E já na Rouge, tínhamos de novo a bandeira vermelha. Depois vimos um trator na pista. Mas depois de 5 minutos, tínhamos de novo a luz verde. Então de novo o quali recomeçava. E por isso todo mundo já saía do box. Quando faltavam 16 minutos, as voltas eram marcadas. Alot era o primeiro, Schwarzman o segundo. Mas atrás o Tsunoda assumia a ponta. E ele era o líder com vantagem de 2 décimos. E depois o quali não teve nada. Todo mundo ficou lá no box. Mas quando faltavam 3 minutos, as voltas eram marcadas. O Mazepin assumia a ponta. Kyoto era o segundo. E logo atrás, Yuki voltava ao topo, com um tempo de 57,5. E o Ailot, o líder do campeonato, era apenas o nono. E depois o tempo se encerrava e ninguém melhorava. Então Yuki Tsunoda era a pole para Future Race. Nikita Mazepin foi o segundo. Após esse quali até que bem tranquilo, tínhamos o grid formado. E sim, esse foi o gráfico do grid para Fórmula 2. Tsunoda na pole, Mazepin segundo, Matsushita terceiro, Schwarzman quarto, Drogovic Joe, Mikshumi Delestrais, Daruvala Kyoto, Piquet, Alot, líder do campeonato em 12º. Após tudo isso, agora vamos para o sábado. Antes da corrida, tínhamos uma linda homenagem ao Antoine Robert, que infelizmente faleceu no ano anterior. E lá estavam todos os pilotos da Fórmula 2 e da Fórmula 1. E depois disso, tínhamos o recap do que aconteceu na Espanha. E lá o Drugo venceu a sprint. Mas depois da volta de formação, as luzes se apagavam e a corrida começava. O Tsunoda largou bem e seguiu na ponta. Na curva 1, Mazepin ia por fora, mas o Yuki era o primeiro. Na Rouge, o Matsushita passava o Mazepin, então era o segundo. Mas na Camel, o Nikita ia pra cima, e na reta tínhamos um trio white, mas Matsushita seguia em segundo, enquanto o Tsunoda abria vantagem. Na volta 3, o Mazepin chegava e muito no Matsushita, e por isso na Camel ele abria asa e passava o japonês. Então o russo ia para segundo. E na Buzz Stop, o Schumacher metia o loucaço, mergulhava e passava o Matsushita. E depois era a festa, e começavam a passar o japonês. Na reta passavam o Matsushita, enquanto logo atrás o Drogovic batalhava com o Joe.
E depois o chinês foi por fora e passou o brasileiro. Depois o Joe chegava e já passava o Matsushita. Então o japonês era o sétimo. E o próximo a passar por ele era o Drogo. Então o Felipe ia pra cima. Ele ficava roda a roda. Mas o Matsushita tocou no brasa. E por isso furou o pneu e foi parar lá no muro. E por causa disso, tínhamos o safety car virtual. E ele já de cara já saía do carro. E logo depois vimos o Felipe indo pro box. E depois ele trocava a asa, que causou o furo do pneu. E depois revimos a burrice do japonês. Ele espremeu o brasileiro. E por isso tocou na asa do Felipe. E por outro ângulo, vimos que ele foi direto pro muro. Na volta 6, o safety car virtual acabava. Então tínhamos a bandeira verde. Na 7, o Joe abria asa e passava o Schwartzman. Logo atrás, o Wilot ia pra cima, mas ele cortava a pista. Então Piquet seguia na frente. Na volta 10, Mazepin junto com Mickey eram os primeiros a parar no box. E a parada dos dois não foram boas. Mas na volta seguinte, o líder da corrida parava no box. E a parada dele também não foi muito boa. E por isso, na saída do box, o Mazepin ia com tudo e passava o Tsunoda. Então o Nikita era líder virtualmente. Na 14, o Mazepin chegava. Perdia um pouco de tempo, mas passava o Lundgaard. Enquanto lá no box, alguns já faziam suas paradas. Na volta seguinte, era o Tsunoda quem perdia tempo. E não era pouco tempo. E só depois do erro do Lundgaard, que o japonês passava o dinamarquês. Na volta 17, Joe e Nissany paravam. Então Mazepin era líder oficialmente. Na reta Camel, o Joe era o sexto. Mas depois ele fritou o pneu. Perdeu uma posição e depois mais uma. E com isso o Piquet era o sétimo. O Guanyu perdia posições por causa do pneu frio. Na 18, essa briga seguia, quase tinha um trio white, mas o Piquet indo por fora conseguia a posição. Na reta seguinte, o Pedro perdia não só uma, mas sim duas posições. Na volta 19, o Piquet perdia mais posições. E essa volta era em homenagem ao Antoine Robert. E no pit lane, tínhamos uma salva de palmas. Já lá na pista lá atrás tínhamos briga, mas lá na frente o Tsunoda tirava vantagem e chegava no Mazepin. Na 20 o Joe saía melhor e indo por fora passava o Wilot. Então o líder do campeonato era o nono, mas lá na frente o Tsunoda ia pra cima e ia por fora. O Mazepin não deixava espaço, então Yuki cortava a pista e seguia em segundo. Na volta seguinte, o Joe indo por fora passava o Giotto. E lá na frente, o Tsunoda ia de novo. Mas agora o Mazepin se mantia. Na 22, vimos que o Nissany passou o líder do campeonato. Então ele era o décimo. Na volta 24, o Tsunoda ia pra cima, abria asa, pegava vácuo indo por fora, passava. Mas o Mazepin o jogava pra fora. E com isso o russo seguia na frente. E depois o Yuki ficava revoltado. E depois o Nikita já abria a volta final em Spa. A corrida ainda não tinha acabado. Então o Tsunoda ia pra cima. Ele abria asa, pegava vácuo, ia por fora. Mas agora o Mazepin conseguia segurar. Já na parte final, o Yuki queria chegar, mas ele não conseguia. Na última curva, o Tsunoda metia o loucaço. Mergulhava, mas não conseguia a posição. E por isso, Nikita Mazepin vence a Future Race. Tsunoda foi o segundo e o Schumacher o terceiro. Mas atrás, o Joe tentava, mas o Tickton segurava. Após a prova, vinha informação que o acidente entre Mazepin e Tsunoda estava sob investigação por jogar o piloto pra fora. E logo depois já vinha a punição. E era de 5 segundos pro Mazepin. E com isso, Yuki Tsunoda vencia a Future Race. Já no parque fechado, o japonês comemorava, enquanto o Mazepin jogava a placa do P2. E depois o Tsunoda mostrava a homenagem pro Antoine Robert. E aí você pensa, após essa prova o vídeo já vai acabar. Mas calma, ainda temos a corrida de domingo. No domingo, as 5 luzes vermelhas se apagam. Quando elas se apagarem, começa a sprint da Fórmula 2 da Bélgica de 2020. É disso que o povo não gosta. Nissany largou bem, mas na curva 1, indo pra fora,
Tickton passava e assumia a ponta. Na reta da cigarro, tínhamos um trio wide, e no meio estava o Tsunoda. Já lá na frente, o Nissan retomava a ponta, enquanto lá atrás, o Tsunoda trocava e rodava o Elliott. E o Tickton ia por fora, mas o Nissan segurava na volta 4. E ele ia por fora, mas levava um toque e depois tocava no Nissan. Então Schwartzman assumia a ponta. Já depois, reviamos a batida. A partir da volta 7, a batalha pela P2 era frenética, e na 9, Schumacher passou o Joe. Já na volta 12, passava o Tickton, então ia para segundo. Na 16, o Mazepin brigava, quase tocava, mas passava o Tickton, e depois a corrida já acabava. Então Schwartzman vencia a sprint de Spa. Mick Schumacher era o segundo, era a dobradinha da prima, e Guanyu Zhou fechava o pódio. Após essa etapa, no final do campeonato, o Mick Schumacher conquistou o título. Então essa foi minha participação no vídeo de hoje, então bora para a corrida principal com o menino Léo Gomes. É isso, meus manos, foi esse vídeo de hoje, mais uma collab com o Júlio Piloto. Eu não sei se ele tem a agenda, mas eu tenho. O nosso próximo vídeo vai ser na sexta-feira, com mais um Relembrando. E vamos relembrar o GP da América de 2012. A primeira corrida em Austin. Uma nova pista. Mas é isso, desses dias, falou e fui!